É Cristo chamando, chama por ti e por mim. A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Nas noites silenciosas, no perfume de rosas, eu vejo teu poder, Senhor. No céu estrelado, no dia ensolarado, eu vejo teu poder, Senhor. Na expressão da verdade, na forma de humildade, eu vejo teu poder, Senhor. No alívio da dor e num gesto de amor, eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Na ave a voar, no bramido do mar, eu vejo teu poder, Senhor. No puro pensamento, no fiel sentimento, eu vejo teu poder, Senhor. Na chuva a cair, na criança a sorrir, eu vejo teu poder, Senhor. Bom dia, telespectador do Opção para a Vida. Que bom estarmos juntos nesta manhã de sexta-feira, hoje 9 de outubro. Estamos à antevéspera do aniversário da cidade de Campina Grande. Nesse próximo domingo, dia 11, Campina Grande estará celebrando o 156º aniversário de emancipação. Nós louvamos a Deus por esta cidade. Aliás, eu não sou filho desta cidade, mas eu me sinto filho dessa cidade, porque foi aqui onde nos sentimos acolhidos e abraçados desde o ano de 1975, realizando o nosso ministério pastoral, que cremos foi plano de Deus que nós chegássemos até hoje. E nós queremos, portanto, parabenizar a toda a sociedade campinense pelo transcurso natalício. São 156 anos de história dessa cidade. Logo mais estaremos ouvindo o cantor e pastor Luiz de Carvalho interpretando a música Graças a Deus. Graças a Deus. A Bíblia diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ouviremos também o nosso irmão Natan encerrando esta série de meditações e reflexões para a nossa edificação espiritual. Portanto, continue conosco, porque Deus tem uma bênção para a sua vida, para a sua família e para o seu coração. Fiquemos, portanto, com o cantor e pastor Luiz de Carvalho. Graças a Deus, graças a Deus. Dai glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pelo sol que brilha, glória a Deus. Pela flor que nasce, Glória a Deus, pelos montes altos, glória a Deus, pelo mar também, glória a Deus, pelos passarinhos, glória a Deus, pela
pela noite e o dia, glória a Deus, pela brisa leve glória a Deus, que de longe vem, glória a Deus, pelo alimento, glória a Deus, pela habitação, pela amizade, glória a Deus, de irmão para irmão. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Por esses meninos, Glória a Deus, por essas meninas, glória a Deus, pela juventude, glória a Deus, pelos anciões, glória a Deus, pela pátria salva, glória a Deus, pela liberdade glória a Deus, e pelos que vivem glória a Deus, em outras nações, glória a Deus, pela caridade glória a Deus, que alguém produz, pelos céus que um dia glória a Deus, nos mandou Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. glória a Deus, 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 glória a Deus. Não fosse o pecado ter nos atingido, provavelmente nós conseguiríamos. Mas uma vez que o pecado entrou na humanidade através dos nossos pais Adão e Eva, nós sabemos que o nosso amor não é constante. Sabemos que o nosso amor ora está em alta, ora está em baixa. Sabemos disso. Sabemos que o nosso pecado ora nos afasta de Deus. E Deus, por sua misericórdia, nos convence pelo seu Santo Espírito e de novo nós somos levados à presença dEle, estamos juntos dEle. Mas o que o Senhor então requer do seu povo, deseja do seu povo, é que busquemos amá-lo. E aqui está uma coisa que nós precisamos entender. Amor não é meramente um sentimento, mas é uma prática, é uma postura, são ações, são atitudes, são palavras também, mas são ações e atitudes. Ninguém pode dizer a outra pessoa que ama, sem que as ações reflitam as palavras que são ditas. O Senhor espera de nós, além de palavras, todo o nosso ser devotado a Ele. Sabemos que nós não conseguimos na inteireza da sua lei, sabemos. Mas o Senhor Deus nos diz, preste atenção nisso, o Senhor Deus nos diz em toda a sua palavra, que quando nós reconhecemos os nossos erros, quando nós chegamos até o trono da graça, pedimos perdão pelos nossos pecados e pedimos auxílio a Ele, a sua palavra nos garante que o nosso pecado é perdoado e que Ele nos ajuda. O meu amor está precisando de renovo. Eu devo orar ao Senhor pedindo que Ele seja renovado. E eu tenho certeza que o Senhor haverá de renovar esse amor. Porque Ele é quem tem mais interesse em que eu ame. Mas contudo, irmãos, é uma prática. É uma prática. Veja que Deus, no fim, Ele não quer que a obediência a Ele seja produto de um mero legalismo, de obediência mecânica pelos mandamentos que foram entregues. Não é isso que Deus quer. Deus quer que essa obediência seja pautada no amor que nós temos por Ele. Eu vou ilustrar da seguinte ideia.
Eu sei que existem determinadas coisas que meu pai e minha mãe me disseram que eu não deveria fazer. E eu vou me esforçar para fazer isso, não porque meu pai e minha mãe mandou que eu deixasse de fazer ou que não fizesse, mas eu vou me esforçar para obedecê-los porque eu os amo. E sei que eles me amam também, e por isso eu vou confiar na ordem deles e devo então obedecê-los. Eu vou dizer de novo, essa obediência não é mero legalismo, mas é confiança no amor de Deus, é por amá-lo que o Senhor diz, me obedeçam. Eu quero o bem de vocês, eu os amo, então me obedeçam. E às vezes, irmãos, Deus, inclusive, para fazer com que o seu povo aprendam determinadas lições, Ele usa às vezes métodos duros. Nós sabemos que esse povo vai desobedecer os mandamentos de Deus, e aqui e ali, Deus suscita inimigos para que o povo volte até Ele e diga, Senhor, nós erramos, nos perdoa, nos conserta, e o povo então refaz a aliança que tinha com Deus. Usando de ilustração, por exemplo, eu posso dizer para os irmãos algo que aconteceu comigo quando era criança, pequenininho. Quer dizer, pequeno ainda sou. Quando eu era menor, meus pais contam que eu era uma criança muito curiosa, muito curiosa. E um determinado dia faltou energia no meu bairro. Eu devia ter ali entre os 3 ou 4 anos. E foi um terror, porque eu estava querendo a todo custo colocar a mão na vela. E meus pais dizendo, não bota a mão na vela, não bote a mão na vela, não bote a mão na vela, não bote a mão na vela. Em determinado momento, meu pai deixou que eu chegasse um pouco mais perto. Quando eu senti que a vela começou a queimar meu dedo, a partir daquele dia nunca mais eu quis botar o dedo na vela. Então, às vezes, Deus dá uma certa corda, para que o povo, ainda que o desobedeça os seus mandamentos, aprendam com os seus erros. Porque Ele nos ama, irmãos. Então, quando Ele nos dá uma ordem, Ele dá uma ordem porque Ele nos ama. E devemos então obedecê-la, porque nós o amamos. O último trecho dessa passagem, os versos que vão do verso 6 ao verso 9, o Senhor então destaca a casa, o lar, preste atenção nisso, como uma escola de santidade. Os irmãos sabem disso. A sua casa, o seu lar, é uma escola de santidade. Preste atenção, Deus diz assim, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Verso 7 diz, tu as inculcarás nos teus filhos. Irmãos, Deus deixa muito claro aqui algumas coisas. Primeiro, é preciso dizer aos irmãos que a palavra coração, aí no verso 6, não é, obviamente, necessariamente esse músculo que bombeia o sangue. Essa palavra que foi utilizada aqui, era utilizada para significar o centro, o mais interior do homem. Ou seja, Deus está dizendo, essas palavras que vocês estão ouvindo, você tem que colocar no centro do seu ser, tem que ocupar a centralidade da sua vida. E Ele ainda diz mais, e você inculcará essas palavras nos seus filhos. Irmãos, olha que coisa curiosa. Além de nós termos a palavra de Deus no interior da nossa vida, Deus diz aos pais que essa palavra deve ser então ensinada aos filhos. E aqui eu quero dizer uma coisa aos irmãos, principalmente os irmãos sexo masculino. A sua esposa é auxiliar no processo de ensinar os filhos, mas quem deve dirigir o ensino da palavra de Deus é o pai. Foi assim no passado. Nós vamos encontrar no Novo Testamento de novo o Senhor dizendo, o Senhor Jesus, os apóstolos dizendo, ratificando que o homem deve liderar a sua casa, inclusive na prática da santidade. O homem deve, irmãos, com auxílio da sua esposa, ensinar os seus filhos acerca da lei de Deus.
Estamos vivendo num tempo em que os homens acham que o seu papel é unicamente trabalhar e colocar o dinheiro dentro de casa e o resto fica tudo com a esposa. Isso está errado. O homem deve ensinar os seus filhos, deve ter tempo para ler a palavra de Deus, deve ter tempo para ensinar os filhos e a esposa lhe auxiliando. É claro que nós estamos falando num lar onde o pai e a mãe são cristãos. A casa, irmãos, então, é a primeira escola bíblica dominical de uma criança. É a casa. E aqui, de novo, vai um aviso. Estamos cada vez mais nos acostumando a entregar a responsabilidade do ensino às crianças aos professores de escola bíblica dominical, e também está errado. Quem deve ensinar prioritariamente a lei do Senhor aos filhos são os pais e a mãe auxiliando o processo. Está aqui. Interessante que esse texto, em uma outra versão, diz assim, preste atenção, na versão King James, Rei Tiago, diz assim: tu as ensinarás com todo zelo e perseverança a seus filhos. Interessante também notar, irmãos, que no verso 18 no capítulo 18 e verso 19 de Gênesis, o que é que está registrado lá? Gênesis, diz assim: portanto eu o escolhi para que instrua seus filhos e todos os seus descendentes acerca de conservarem-se no caminho do Senhor. Está falando aqui de Abraão e a descendência dos patriarcas. Interessante também os irmãos saberem que essa palavra inculcar aqui, esse verbo, foi traduzido por inculcar na versão revista e atualizada, mas esse verbo originalmente, preste atenção nessa curiosidade, esse verbo aqui era utilizado no sentido daquele trabalho de afiar uma lâmina contra uma pedra de afiar. Sabe aquele trabalho repetitivo que você vai passando a lâmina, até que a lâmina tenha de novo o seu fio, ou que passe a ter o fio cortante? É a mesma palavra, é o mesmo verbo. O que significa dizer que nós pais, nós mães, não devemos ter um dia por ano, ou uma vez na vida familiar, um momento em que nós devemos ensinar aos nossos filhos. Isso deve ser uma atividade constante, perseverante. Por isso que no verso posterior, vai dizer, no verso 7 ainda: falarás assentado em casa, andando no caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Isso denota o quê? Cada momento do dia tem a oportunidade do pai e a mãe para levantar questões e ensinar a seus filhos acerca da lei de Deus. Quaisquer que sejam as situações. Irmãos, nós que temos filhos pequenos, os irmãos já experientes que já criaram seus filhos sabem. A gente vai orando na frente deles durante as refeições. Uma vez, bebezinho, ele vai crescendo. Daqui a pouco ele está fazendo a mesma coisa. Não é preciso nós como pais dizer, fecha o olho que a gente vai orar. É automático. Sabe por quê? Porque foi um ensino perseverante. As nossas igrejas têm falhado em muitos aspectos. Primeiro, não é porque a igreja no coletivo, mas porque os lares, os pais têm falhado na criação dos filhos na lei do Senhor. Infelizmente. Note, irmãos, também que esse verso 8 diz que isso que os pais devem ensinar aos filhos sistematicamente, eles deveriam atar como um sinal na mão e por frontal entre os olhos. Os judeus, ao longo do tempo, tomaram isso literalmente e construíram aquilo que ficou conhecido como tefilá ou tefilim, que são os filactérios. São trechos bíblicos, principalmente esse que nós vemos aqui, que chamam o povo do Senhor à obediência. Eles têm isso literalmente, amarrado no braço e tem também entre a testa. O que Deus estava querendo dizer não era simplesmente que eles ficassem fazendo isso de maneira repetitiva, mas que eles se lembrassem o dia inteiro da lei do Senhor, o dia inteiro do mandamento do Senhor.
E o último verso, verso 9, ainda diz: e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Também isso se tornou literal. Se você visitar a casa de todo judeu, na porta deles vai ter aquilo que eles chamam de mezuzá. É uma pecinha, e que dentro dessa pecinha deve ter, normalmente tem esse texto de Deuteronômio capítulo 6, principalmente o verso 4. E isso então, todas as vezes eles cruzam com aquela peça, e eles então fazem uma curta oração, às vezes até repetindo o que está lá. Veja, o povo de Israel vai passar a observar isso de maneira mecânica, e mesmo tendo todas essas prescrições, o que é que vai acontecer? Eles vão falhar. O que significa dizer aqui, o que significa para nós nos lembrarmos de que Deus não quer simplesmente uma mera repetição ritualística. O que Deus queria aqui era que esse povo absorvesse a sua palavra com todo o seu ser e a praticasse de todo o seu coração. Qual é a conclusão então, irmãos, que nós chegamos? Quais são as aplicações práticas que nós tiramos então desse texto que nós lemos e que refletimos? É que o caminho da santidade é algo que deve ser sempre praticado pelo povo de Deus, não como mera expressão de legalismo. Antes, o temor ao Senhor e a prática da sua palavra são consequência daquele que verdadeiramente ama a Deus. Os irmãos com certeza lembram daquilo que Jesus ensinou em João capítulo 14, verso 21. Ele vai dizer: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que? É o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Uma outra aplicação que nós temos diante desse texto, irmãos, que nós lemos e que nós refletimos, é que cabe aos pais, em primeiro lugar, o ensino zeloso, permanente e amoroso da palavra de Deus, já que a base da sociedade e, consequentemente, também a base da igreja é a família. Se nós queremos que nossas igrejas sejam fortes, se nós queremos que a nossa sociedade seja forte, eu como pai, minha esposa como mãe, você como pai, você como mãe, devem atentar para o ensino sistemático da palavra de Deus. Só assim nós vamos vacinar os nossos filhos contra essa inversão de valores que a sociedade está pregando. Só assim. Só assim. Ensina a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando for idoso, não se desviará dele. Provérbios 22 e verso 6. E quero destacar isso aqui para os irmãos: ensina a criança no caminho. Eu não posso querer transmitir um ensinamento para meu filho que eu mesmo não pratico. Eu devo estar no mesmo caminho que ele. Aprendemos também, irmãos, com essa palavra, que é vontade de Deus que o povo atente para os seus mandamentos e que viva uma vida de santidade com a inteireza do ser. Preste atenção. Os irmãos até podem se enganar comigo, com qualquer pessoa que esteja até ministrando a palavra, mas diante de Deus, todos nós estamos igualmente desnudos. O Senhor conhece o nosso ser e sabe se nós o amamos de verdade ou não. O Senhor então chama o seu povo à sinceridade. Lembra-se que a Bíblia também nos diz isso? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Porque o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E a última lição, irmãos, que eu tiro desse texto, é que o povo de Deus deve manter a idolatria longe do seu coração. Seja qualquer espécie de idolatria. É muito fácil para nós crentes apontarmos a idolatria dos outros quando se dobram diante de uma imagem de gesso, diante de uma imagem de pau. Mas quantos de nós temos ídolos ocultos no coração? Os bens,
o trabalho, o bem-estar, aquilo que eu penso. Precisamos ter vigilância contra a idolatria, irmãos, porque é um pecado sorrateiro. Muitas vezes nós podemos colocar como primazia na nossa vida qualquer outra coisa que não seja Deus. Todas as vezes que nós colocamos como objeto do nosso principal amor, que não seja o próprio Deus, estamos praticando idolatria. A idolatria é um pecado sorrateiro. E que o povo de Deus, preste atenção nisso, irmãos. O povo de Deus tem que ter cuidado. Porque Deus é Deus zeloso. Ele vai dizer através do seu profeta: minha é a glória e eu não a divido com ninguém. Que Deus então nos abençoe, rememorando a sua palavra, que ela seja o nosso sustento diário e que nós a tenhamos sempre diante dos nossos olhos, nas nossas mãos, que nós nos lembremos dela no nosso trabalho, que nós nos lembremos dela em casa e sobretudo em casa, que a palavra de Deus seja central na formação e na fundação da nossa casa. Que Deus então nos abençoe, que Deus então nos faça lembrar da sua palavra. Espero que você, telespectador, tenha sido profundamente enriquecido e abençoado através desta série de reflexões ministrada pelo nosso irmão Natan, a quem estamos aqui agradecidos pela sua passagem mais uma vez em nosso programa. Mas antes eu quero lembrar a todos os amigos, internautas, telespectadores que residem em Campina Grande, você, se desejar fazer uma visita à igreja mais próxima da sua casa, sempre nos bairros há um templo evangélico. Mas se quiser nos dar o privilégio de visitar o nosso santuário, a Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança, ali no giradouro do início da Avenida Brasília. Nós temos culto aos domingos, escola dominical, às 9 horas da manhã, às 10h30. Temos culto à noite, às 18 horas, às 19h30. Às terças-feiras, 19h30 às 20h30, nós temos o culto de oração presencial. E também às quintas-feiras, estudo bíblico, de 19h30 às 20h30. Então você está convidado com a sua respectiva família fazer uma visita à nossa igreja. Nós estaremos de braços abertos para acolhê-los ali. Lembrando que ainda estamos obedecendo às recomendações da vigilância sanitária, ou seja, fazemos a asepsia das mãos na entrada do templo, os pés também, a sola do sapato também, né? Também passa por um tapete para fazer a limpeza, além da máscara de proteção facial e o distanciamento. Então, os nossos cultos a nossa igreja, os nossos cultos estão de portas abertas, lembrando que somente às quintas-feiras e aos domingos à noite é que nós temos transmissão online, também com culto presencial. Então espero que você neste final de semana, neste domingo, visite o nosso templo, lembrando mais uma vez que estaremos também oferecendo um culto em ações de graças pela passagem do aniversário, 156º aniversário da nossa Rainha da Borborema. Portanto, desejamos a todos um bom dia, um bom final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti, por